Black Metal Store. They really do the devil's work. E hoje eu vou mostrar para vocês a compra que eu fiz na Black Metal Store, uma loja de CDs e discos especializadas em black metal e localizada no ABC Paulista, onde por acaso eu leciono. Então vamos lá, vamos ver o que eles trouxeram aqui para mim. Acompanhe. They really do the devil's work. Falo da Black Metal Store. Ela que é uma loja especializada em black metal e que fez no mês passado, no mês de março deste ano de 2025, uma promoção para os apreciadores do metal negro. E eu fiz aqui uma compra que eu quero compartilhar com vocês. Esse é o canal Filosofia Pesada e nele falamos sobre música pesada, filosofia pessimista e niilista e literatura realista. Então vamos ver o que eu encomendei lá da Black Metal Store, um vídeo unboxing. Fazia tempo que eu não postava conteúdos como esse. Vejamos então. O site da Black Metal Store estava com uma promoção ali, desconto de 25%, e eu, que há algum tempo já estava ali pensando em fazer uma compra nesse site, acabei fazendo aqui uma compra, especialmente de alguns itens que a própria Black Metal Store, enquanto selo, né, lançou. Vou começar aqui com alguns álbuns do Enslaved, né, a banda norueguesa ali dos primórdios do black metal da segunda onda. E eu adquiri o CD lançado pela Black Metal Store em 2021, que é o Ordens Land, que na verdade se trata de um EP, né? Primeiro EP da banda, que logo depois foi lançado como um split com o Emperor, né? Isso em 1993. Na época, os músicos, né, os integrantes do Enslaved, eles eram adolescentes, né, não passavam de 20 anos e entregaram aqui realmente um disco sensacional que já anunciava o direcionamento que a banda ia ter no futuro, desenvolvendo o Viking Metal e um black metal progressivo, né? Então vale muito a pena, né? Essa, claro, é uma versão relançada, né, do EP original, que depois foi remasterizado e inclui um bônus. São originalmente 3 faixas, todas elas longas, e mais um bônus. E com isso nós temos mais de meia hora, né? Quase que um full length, esse álbum aqui do Enslaved, o Ordens Land. E eu aproveitei para adquirir 2 títulos do Enslaved que eu ainda não tinha na minha coleção. Trata-se do Frost, né, o clássico que fazia falta aqui na minha coleção, e o Bloodham. O Frost é o segundo álbum do Enslaved e o Bloodham, salvo engano, é o terceiro, né? E ambos foram lançados pela Black Metal Store. O original é da Osmose Productions. E aqui, por falar em clássicos do black metal, né, dessa segunda onda, eu adquiri também o álbum ao vivo do Dissection, né, o Live Legacy, que contém o show da banda no Wacken Open Air de 1997, né, a apresentação do Dissection no Wacken de 1997. Esse álbum aqui ele foi lançado no Brasil pela Somber Music. E a Black Metal Store também tem lançado álbuns do Seth, né? O Seth, que foi aquela banda que lançou no ano passado, 2024, aquele que, na minha opinião, foi o melhor álbum de black metal, o La France de Maudit, né? Essa banda francesa, né, ela teve então esse álbum lançado aqui no Brasil justamente pela Black Metal Store. E a Black Metal Store também lançou o álbum há alguns anos já, La Morsure de Christ, né? Esse álbum aqui do Seth. E eu também adquiri o que eu não tinha, né, um argentino que estava lá no site, que é esse álbum aqui, que é um dos primeiros, se não o primeiro, do Seth, Les Blessures de l'âme, As Feridas da Alma. Gosto muito do Seth, como eu sou também um pouco francófilo, né, então eu gosto desse black metal falado em francês. Bem, e o que temos mais? Também temos alguns títulos nacionais, né? Vou começar aqui um álbum que foi muito elogiado pela crítica quando foi lançado, que é do Canvas, uma banda também lá do ABC Paulista, salvo engano, de Santo André. E esse álbum, que eu acho que é o segundo da banda,
é o Generation of Deserters. E eu gostei bastante, um black metal bastante ortodoxo, mas muito bem executado. E nessa versão aqui em Slipcase, que estava lá em uma promoção imbatível lá no site da Black Metal Store. O álbum foi lançado pelo selo Hammer of Damnation, que, pelo que se diz, é também de propriedade do proprietário da Black Metal Store. E nós sabemos que há alguma controvérsia em relação a esse selo, né, a Hammer of Damnation e também a Black Metal Store, por conta de algumas bandas que foram lançadas por esses selos, mas eu não vou entrar nessa polêmica no vídeo de hoje. Eu quero apenas mostrar para vocês esses títulos e também, de alguma forma, recomendar, porque o trabalho da Black Metal Store é realmente muito profissional. O site tem títulos que você não encontra em outros lugares e o tratamento é bastante profissional. Eles me entregaram aqui tudo direitinho, né, com alguns brindes, né, como esse adesivo aqui, Christians Have No Fun. E gostei muito, então, do atendimento da Black Metal Store. Eu também adquiri um projeto aqui do Brasil, salvo engano, do Paraná, chamado Lebensessenz, Essência da Vida em alemão. Há toda uma inspiração na cultura alemã, especialmente na época do romantismo alemão, né, do final do século XVIII, início do XIX. Tem até aqui uma poesia, né, um poema, né, uma frase, na verdade, do Rainer Maria Rilke: eu vivo não em sonhos, mas na visão de uma realidade que talvez seja um futuro. E aqui nós temos o quê? Nós temos música instrumental, né, ambiental, puramente piano aqui, né, composições ao piano, são 6 composições. É algo muito agradável de ser escutado. É também um trabalho que tem aí todo um caráter introspectivo, mesmo sendo instrumental, e eu gostei bastante da proposta do Lebensessenz. E especialmente eu quero falar, né, sobre esse álbum aqui, de uma banda chamada Cult of Entropy. E o álbum se chama 1788-1860, que é o ano de nascimento e de morte de Arthur Schopenhauer. Vocês que acompanham esse canal sabem que o meu filósofo favorito é, de fato, Schopenhauer, por conta de ter estudado no mestrado, no doutorado, ter publicado algumas traduções e artigos a respeito deste filósofo. Então, foi muito curioso, né, encontrar este álbum aqui, que é aquilo que vocês estão escutando aí ao fundo, né, que é totalmente dedicado à filosofia de Arthur Schopenhauer. E, curiosamente, são 8 faixas e todas elas são instrumentais, o que está muito de acordo com a visão schopenhaueriana da própria música, que ele considerava a maior de todas as artes, e ela justamente dispensa palavras, dispensa o uso da linguagem falada, da linguagem escrita, da linguagem racional, porque justamente ela, como diz o próprio filósofo citado aqui na contracapa do disco, né, a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende, né? Aqui vocês têm, inclusive, a foto do Schopenhauer e, internamente, uma foto do túmulo do Schopenhauer lá em Frankfurt, né, que eu tive a oportunidade de visitar em 2006. Muito interessante esse projeto, né, totalmente instrumental, né, muito bem executado. É claro que é um tipo de sonoridade que dificilmente eu consigo imaginar o Schopenhauer escutando e aprovando, né, ele certamente consideraria, né, muito barulhento, porque já o Wagner ele achava um pouco exagerado. Imagina então black metal, né, ainda que inspirado em sua filosofia. Mas eu achei a proposta realmente muito interessante, né? Então vale a pena aí, para quem não conhece, ouvir a obra do Cult of Entropy, né, 1788-1860. Bem, o que temos mais? Temos aqui outros títulos, né? Um outro título lançado pela Black Metal Store é um EP da banda grega que esteve no Brasil, inclusive, né, em março, que é o Iof Iria. Né? É uma banda que contém ali alguns integrantes experientes, né, como o Jim Mutilator, que fez parte de uma das formações iniciais ali do Hot in Christ,
Trata-se de um EP, né, que a própria Black Metal Store lançou, e são apenas 3 faixas, né? Uma delas é justamente um cover do Rotting Christ chamado Visions of the Dead Lovers, né, do álbum Triarchy of Lost Lovers, né? É muito bom, assim, de fato eu gostei bastante. A banda esteve no Brasil, vocês sabem de toda a polêmica, aquele festival, o Mad Festival, que foi cancelado, né? O proprietário Luiz da Black Metal Store e da casa de shows Necrópole Hall em São Caetano, ele recebeu a banda no aeroporto e organizou ali alguns shows de última hora com essa banda, né? E conseguiu, de fato, assim, remediar essa tragédia que foi a realização, ou a não realização deste festival em março de 2025. Então, esse título aqui do Iof Iria. Eu não sei se há algum outro trabalho dessa banda lançado em mídia física no Brasil. Se vocês conhecerem, por favor, me contem aí nos comentários. Bem, uma outra banda interessante que esteve no Brasil, né, em março, né, e essa de um festival muito bem realizado, que foi o Março Maldito, foi a banda sueca Bewitched, né, que é uma banda que faz um black metal ali mais voltado para a primeira onda, né, do black metal, um thrash speed metal, na verdade, com a participação do guitarrista, né, do Catatonia, né, que aqui assina como Black Hein, que ele usava esse nome também no início do Catatonia, né, e também no Bloodbath, mas no Bewitched ele participou desse primeiro álbum da banda, né, que se chama Diabolical Desecration, né, lançado em 1996, né, e o líder da banda é o Vardher, do Ancient Wisdom, né, ele sim continua na banda e se apresentou com ela no Março Maldito, né, então eu conheci essa banda, sim, né, mas nunca tinha parado muito para sacar o som dela, né, e fui atrás justamente por conta do Março Maldito, e de fato uma banda excelente, né, um tipo de sonoridade que eu curto bastante. Então, Bewitched, né, eu acho que tem algum outro álbum dessa banda lançado no Brasil. Esse aqui foi lançado pela Helix, né, e Bewitched, Diabolical Desecration, altamente recomendável, peguei lá na Black Metal Store. Falando ainda em Black Metal, uma banda que começou como uma banda de Black Metal, mas é uma das referências do gênero hoje chamado de pós-black metal, né? Um tipo de sonoridade vanguardista que algumas bandas, especialmente do norte da Europa, estão produzindo. Falo do Solstafir, né? Uma banda da Islândia. E esse álbum aqui é o título eu não vou nem conseguir pronunciar, né? Mas é um álbum, como todos os outros, muito bons, né? Eles cantam em geral, né, no próprio islandês ou alguma outra língua nórdica que eu desconheço, né? Mas é muito interessante, né? Para quem não conhece, né? A banda lançou um álbum ano passado também, né? Hoje o som dela é bem mais acessível do que nos primeiros álbuns, mas de fato é uma banda muito interessante, o Solstafir, né? Esse título ele foi lançado no Brasil pela Terror Music em 2017. Então, esse álbum aqui do Solstafir, recomendo bastante. Eu vou colocar aqui na legenda o título desse álbum, que eu não consigo e nem quero arriscar pronunciar. Antes de falar do último título, pausa para um café. E vamos lá, o último título também não foi um título lançado pela Black Metal Store, e sim pela Sphaera Noctis. Falo do Solstice, né? Aqui estamos falando de doom metal épico, é uma banda britânica, e esse é o primeiro álbum dessa banda, Lamentations, né? Foi lançado então no Brasil pela Sphaera Noctis, licenciado da White Horse, né? Um doom metal épico, né? Eu conhecia também essa banda pelos serviços de streaming, nunca tive nenhuma cópia física, né? Eu sei que a Sphaera Noctis também lançou um outro título, né?
desta banda. Eu acho que ela tem 3 ou 4 títulos apenas, né? Álbuns completos, full length. E esse é o primeiro e é muito bom. Realmente eu gostei bastante. Vale muito a pena aí para fãs de bandas como Candlemass e Solitude Eternos. O Solstice, Lamentations. Bem, então foram esses, meus caros, os títulos aí que eu adquiri da Black Metal Store, né, que eu compartilho com vocês, recomendando também que vocês consultem lá o site da Black Metal Store, que contém, além de títulos nacionais, né, também algumas raridades, títulos importados. Vale muito a pena seguir, então, essa loja e apoiar a cena como faz o pessoal da Black Metal Store. Então é isso. Dê uma curtida aí nesse vídeo, acompanhe outros vídeos de unboxing, resenhas e outros assuntos ligados à filosofia, música e literatura. Se você lê filosofia e curte metal, aqui é o canal. Até a próxima.